maior rei de Israel, que ia ser Davi. E suceder Davi não era uma tarefa fácil, não era uma missão tão simples, e ele gostaria de realmente manter pelo menos o legado que o pai lhe deixara, né? Ele precisava trazer esse legado, ele precisava deixar esse legado, e para isso lhe requeriria muita sabedoria. Então, pois bem, vamos falar um pouco sobre Salomão, essa figura, né, tão emblemática da nossa cultura religiosa ou cultura espiritual, que é descendente do povo de Israel, que descende também toda a cultura cristã, né? A gente precisa entender e conhecer mais sobre esse homem que inspira, né, tanta gente em todo o mundo. Por que é necessário? Porque eu percebo, eu estava conversando com o Pedro agora há pouco, como é curioso como nós cristãos nos contentamos com a transmissão apenas oral dos fatos. A gente sabe coisas sobre Salomão que a gente nem sabe ao certo se está ou se não está escrito na palavra de Deus, porque nunca tivemos a curiosidade de parar e estudar sistematicamente sobre a vida dele, especificamente. A gente sabe o que sobre Salomão? A gente sabe que Salomão foi o homem mais sábio do mundo porque Deus lhe deu sabedoria ao invés de lhe dar riqueza. Porque ele, na hora que foi pedir, em vez de pedir riqueza, pediu sabedoria. Bom, mas como se deu essa história? Em que momento da sua vida, né? Em que circunstâncias isso aconteceu? Isso tudo é importante para que você realmente possa se apropriar dessa sabedoria que é disposta através do livro de Provérbios, que nós vamos mergulhar já nesse entendimento, né? De uma maneira gloriosa. Se você não entender todo esse contexto, quando você receber provérbios, como eu vou colocar em conta-gotas para você, talvez algumas coisas não fiquem tão claras. Mas quando a gente pega todo esse contexto que está realmente perifericamente envolvendo o livro de Provérbios, que é as circunstâncias do livro de Provérbios, escritores, e hoje especificamente sobre a vida de Salomão, você vai pegar coisas lá que realmente vão trazer luz e entendimento muito mais rápido, muito mais fácil e muito mais simples para a tua vida, né? O cotidiano da tua vida. Então veja, a primeira coisa que nós precisamos saber é que Salomão, ele foi o terceiro rei de Israel. O primeiro rei foi Saul, o segundo rei foi Davi e o terceiro rei foi Salomão. Ele reinou aproximadamente entre 970 a 930 a.C. Ou seja, ele reinou por um período de 40 anos. Entre 970 e 930 a.C. 40 anos de reinado foi o reinado de Salomão. Quem era esse homem tão notável, Salomão? Salomão, ele é filho de Davi, né? O que é considerado o grande rei de Israel, com uma mulher chamada Batseba. Agora veja, apesar de nós conhecermos Davi, ou Salomão, né, pela sua sabedoria, riqueza e excelência, nós sabemos também que ele viveu envolvido em problemas sociofamiliares graves e que nos remete aos dias atuais. Isso é bem curioso e eu queria parar um pouquinho aqui para a gente pensar sobre isso. Apesar de toda a sua sabedoria e excelência, né, demonstrada através da sua vida, Salomão, ele nasceu e cresceu envolto, né, a muitos conflitos familiares. Primeiro deles é que ele é filho de Davi com uma mulher chamada Batseba, que é fruto de um relacionamento ilícito, na verdade. Davi, na verdade, ele cometeu adultério com essa mulher, Batseba, né, a qual era casada com um soldado chamado Urias. E o seu pai Davi não só cometeu o adultério, como se envolveu numa trama de assassinato do ex-marido da Batseba, né, para ocultar o seu pecado. Veja que coisa louca isso. De fato, ele estava no terraço do seu palácio e lá ele viu no tanque de Siloé essa moça, essa mulher se banhando, né, e se apaixonou por ela perdidamente. E acabou chamando ela e possuindo essa mulher como mulher mesmo, né? E tendo relações sexuais, e essa mulher veio a engravidar. E o seu marido estava na guerra. Bom, quando Davi soube que essa mulher tinha engravidado, para ocultar o seu pecado, o que ele fez? Mandou chamar o marido dela e disse: olha, você não precisa mais ficar na guerra, vai para tua casa e fica com a tua mulher. O que Davi queria? Davi queria que esse homem voltasse da guerra e na vontade que ele estava, no desejo que ele estava, fosse se deitar com sua mulher e aí ia ter relações sexuais com ela mesmo. E ela grávida, mais tempo, menos tempo, ia ser filho de Urias, né? Salomão não, um outro menino, né? Um outro filho lá. Enfim, o que aconteceu é que esse rapaz se recusou a deitar-se com sua esposa, sabendo que seus companheiros estariam na guerra.
Veja que coisa interessante, ele disse, ó, eu não admito jamais voltar para casa e ter relação sexual com a minha mulher, sabendo que meus colegas estão na guerra, não vou não, vou permanecer aqui. E Davi disse, não, você não pode, você não precisa ir para a guerra mais não, pode ficar quieto aí. E ele disse, tudo bem, eu posso até não ir para a guerra, mas vou ficar na porta do palácio. E aí Davi percebeu que o negócio ficou complicado, que esse homem não ia arredar o pé, que ele era um homem de palavra. E o que Davi fez? Disse, então tá certo, chamou um dos seus generais de guerra e disse assim, ó, pega Urias e bota na frente da batalha, para que ele possa entrar no fronte. E aí foi o que aconteceu, Urias acabou sendo morto na frente da batalha, né? E dessa forma, Davi tentou ocultar o seu pecado. Só que Davi, ele era muito apegado a um profeta chamado Natã, e foi esse profeta que chamou Davi e colocou Davi na parede, né? Através de uma parábola. Ele disse, Davi, vem cá, se um rapaz tivesse uma ovelha só, e um fazendeiro tivesse muitas ovelhas e quisesse a ovelha do rapaz que só tinha uma, e mandasse matar o rapaz só para ficar com a ovelha. E Davi disse, esse rapaz precisa ser morto. E Natã disse, esse rapaz é você, Davi. Você tinha todas as mulheres que você quisesse, mas você, para ficar com Batseba, acabou levando Urias à morte. E Davi se arrependeu amargamente, chorou diante do Senhor, e por castigo pelo seu pecado, a Bíblia diz que o filho que foi gerado desse relacionamento foi morto, ele morreu, né? Por mais que Davi tivesse clamado ao Senhor, o Senhor disse, ó, o filho não tem jeito, esse morre. E depois que o menino morre, Davi levanta e diz, tá bom, morreu, tá tudo certo, vamos continuar. E continua com Batseba. Então, de fato, Salomão é o segundo filho de Davi com Batseba. O primeiro, ele morre porque era fruto de um relacionamento pecaminoso, o qual Davi ainda clamando ao Senhor, o Senhor disse, não tem jeito, Davi, esse aí não tem como fazer nada por você. Então Deus perdoa Davi, Davi continua com a Batseba, e então é gerado nesse relacionamento o segundo filho de Davi com Batseba. Porém, ele era provavelmente o quinto filho de Davi, né, na sua ordem, né? Davi tinha outros filhos, que foi Absalão e outros mais, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas enfim, quando Davi ficou velhinho, já pronto para entregar o seu reinado, morrer e colocar um dos seus filhos, né, que foi concebido com a outra esposa chamada Abigail, chamado Adonai, ou Adonai não, o nome dele era, vou te dizer agora, Adonias, na verdade, o nome dele. Esse Adonias tentou, né, usurpar o trono que Davi havia prometido dar a Salomão, né, filho da Batseba. E esse Adonias chegou a se proclamar rei, chegou a fazer festa de coração e tudo mais. E então Batseba, a mãe de Salomão, interviu, foi até Davi e disse, Davi, olha, deixa eu te dizer, você me prometeu algum dia, você disse que o meu filho seria herdeiro de Israel. E Davi disse, é mesmo, fiz isso. Então chamou Natã, e Natã então ungiu a Salomão como rei de Israel. Então veja, foram vários conflitos familiares que a gente pode observar, disputa de poder, né, adultérios, coisas que estão de fato conectadas ou tem algumas ligações diretamente com os dias que nós estamos vivendo hoje. Por que isso é importante? Porque a gente vai ver contextos que foram escritos 3.000 anos atrás, dentro do livro de Provérbios, que vai trazer entendimento e luz acerca das coisas que nós estamos vivendo hoje e que a gente pode considerar super atual. E isso é importante para que a gente esteja realmente conectado. Então veja, Salomão foi o segundo filho de Davi com Batseba, uma vez que o primeiro morreu. Ele também, Salomão, era chamado de Gididias, ou Gededias, né? Gededias ou Gididias. Algumas traduções trazem Gededias, outros Gididias, né? Enfim, e quem o chamava assim normalmente era o profeta Natã. Essa palavra Gededias, ela significa amado do Senhor, ou aquele o qual o Senhor ama. Então, pode ser que o nome de Davi realmente, ou de Salomão, fosse Gededias. O nome de batismo, o nome de nascimento, Gededias, que significa aquele que é amado do Senhor, aquele que o Senhor ama, o amado do Senhor. Porém, nós o conhecemos, obviamente, como Salomão, que também tem um nome peculiar e que tem uma tradução bem interessante, se você não sabia. Eu não sei você que está aí, se você já leu a história de Salomão, mas se não leu, eu quero fazer uma enquete com você agora. Quem é capaz de me dizer aí, sem consultar no Google, o que significa o nome Salomão? Qual é a tradução do nome Salomão? Quem vai dizer para mim aí? Quero ouvir. Vamos lá, Pedro, fica ligado aí que eu não estou conseguindo enxergar direito aqui os inscritos, mas você vai poder me orientar aí e dizer quem falou primeiro o significado do nome Salomão. Quem pode me dizer? Fala aí comigo.
Enquanto você vai falando para mim, eu vou lembrando você sobre o sorteio que acontecerá amanhã. Você, para participar, precisa ir lá no nosso post, que está no perfil do nosso Instagram, compartilhar o post, comentar no post, asterisco PCML, marcar 2 ou 3 amigos e seguir os 3 perfis que tá lá. Então, amanhã a gente vai fazer o nosso sorteio. Quem responde aí, Pedro Pacífico? Fala pra mim. Tassiano Milagre, eu não sei. Tassiano Milagre, se eu não sei. Pedro Pacífico, fala pra mim. Adriana Bezerra, eu não sei. Adriana Bezerra também diz eu não sei. Pedro Pacífico, diga aí. Estão perguntando aqui, sábio? Alguém disse sábio aí? Michele Eira. Sim. Paz. Paz, é quase isso. Sabedoria. Pois bem, eu vou falar que eu já vi que ninguém vai saber mesmo, né? Michele foi que chegou mais perto aí. Mas o nome Salomão, ele deriva-se realmente de paz, que é Shalom. Originalmente seria Shalomon. E Shalomon significa exatamente pacífico. É exatamente, olha ele aí. O Pedro Pacífico que está aqui comigo, né? O nome Salomão significa literalmente pacífico. Então, pode ser que Salomão seja realmente um título atribuído a ele como o rei pacífico, né? Como o rei Salomão, o rei pacífico. G de Dias, o rei Salomão, o rei pacífico. Então significa isso, pacífico. Bem interessante, né? Eu falei isso ontem com o Pedro. Falei, Pedro, você não sabe o que significa Salomão. E ele disse, não sei, pai. Eu disse, pacífico. Seu nome, Pedro. Né? Pedro chama-se Pedro Pacífico Carvalho, né? Lógico que é sobrenome. Mas Salomão significa pacífico, né? Veja, esse rei Salomão, ele foi ungido então, depois dessa intriga toda com seu irmão, aos 20 anos de idade, como rei de Israel. Mas apesar da sua mocidade, já era considerado um jovem sábio. Sua coroação foi realizada em meio aos muitos conflitos, uma vez que Adonias, seu irmão, era o herdeiro legal do trono. Então veja, ele foi ungido aos 20 anos, mas ele já era considerável, já tinha muitos seguidores, já tinha pessoas que o apoiavam, pessoas do clero, pessoas da corte, muita gente já apoiava Salomão. Então, dentro disso, a gente não tem informações precisas dentro da palavra de Deus sobre a infância e a juventude de Salomão, apenas a partir desse momento. Então, a gente, depois do comentário que Pedro vai trazer ali, a gente vai poder falar algumas coisas sobre isso com base em teorias, obviamente, da cultura e da tradição judaica, tá bom? Fala comigo, Pedro. Só que estou avisando o senhor dos 5 minutos que o senhor pediu. Então, vai fazendo as suas perguntas aí, que daqui a pouquinho a gente já vai terminar a nossa live e você vai poder fazer a sua pergunta rapidinho. Eu tenho aqui para falar ainda para você. Veja, acredita-se, né, que como ele foi filho, a gente, pelo menos é a informação que a gente tem, de filho único de Batseba, que ele tenha sido instruído nas melhores escolas que existiam em sua época, provavelmente até mesmo no Egito, uma vez que ele tinha muita afinidade com aquele povo, inclusive chegou a casar-se com a filha de Faraó. Obviamente que ele usava os seus casamentos também como forma de fazer comércio, né? Como negócio, ele trazia afinidade aos reinos por meio de seus casamentos, né? Então veja, ele casou-se com a filha de Faraó, então ele tinha uma certa afinidade com o povo e acredita-se que ele realmente era um jovem que tinha muita sabedoria, muito intelecto, muita inteligência natural. Ele já trazia o conhecimento, né? Então, provavelmente ele foi alguém muito estudado, né? E foi ungido rei. E aí, quando ele foi ungido rei, ele teve aquele encontro com Deus, né? O qual nós conhecemos tanto, do qual a Bíblia diz que Deus perguntou, o que é que você quer que eu faça com você? E ele poderia ter pedido dinheiro, poderia ter pedido a derrota dos seus inimigos, poderia ter pedido vida longa, no entanto ele pediu sabedoria. E a gente sabe essa história de forma por meio de tradição e não pelo que a Bíblia diz. E eu quero te mostrar aquilo que a Bíblia diz a esse respeito, para que você se surpreenda de como foi essa história. Eu só quero que você tenha em mente o seguinte: Salomão, ainda que ele fosse sábio, que ele fosse instruído, que ele tivesse estudado, é importante lembrar que ele era filho de Davi, e Davi tinha sido o maior rei de Israel. O maior rei de Israel tinha sido Davi. E suceder Davi não era uma tarefa fácil, não era uma missão tão simples, e ele gostaria de realmente manter pelo menos o legado que o pai lhe deixara, né? Ele precisava trazer esse legado, ele precisava deixar esse legado, e para isso lhe requeriria muita sabedoria.
E ele estava, então, debaixo dessa pressão após assumir o seu reinado. Até porque ele não era unânime quando ele foi eleito, ou quando ele foi ungido rei. Existiam outras lideranças que eram contrárias a ele e a favor de Adonias. Mas ele, então, teve um encontro com Deus. Ele chegou a fazer sacrifícios e holocaustos em locais que não eram apropriados. E um dia ele entendeu e fez o local certo. E a Bíblia narra o seguinte, eu quero ler para você. Essa sentença que está aqui. Diz assim, ó: naquela noite o Senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse: peça o que quiser e eu lhe darei. E Salomão então respondeu, veja só: tu me mostrastes grande amor leal ao teu servo meu pai Davi, pois ele foi fiel, justo e verdadeiro diante de ti. Agora continuastes a mostrar teu grande amor leal, dando-lhe um filho para sentar-se no seu trono. Agora, ó Senhor, meu Deus, tu me fizeste reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu sou como uma criança pequena e não sei o que fazer. Aqui estou no meio do teu povo escolhido, uma nação tão grande e numerosa que nem se pode contar. Dá a teu servo um coração compreensivo, para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho este teu grande povo? O Senhor se agradou do pedido de Salomão. Por isso Deus respondeu: uma vez que você pediu sabedoria para governar meu povo com justiça, e não vida longa, nem riqueza, nem a morte dos seus inimigos, atenderei o seu pedido e lhe darei a nação, ou um coração sábio e compassivo, como ninguém teve, jamais terá antes de ti. Também lhe darei o que não pediu, riqueza, fama, nem outro rei em todo o mundo se comparará a você pelo resto da sua vida. E se você me seguir e obedecer os meus decretos e mandamentos, como fez seu pai Davi, eu lhe darei também vida longa. Então veja, a sabedoria atribuída a Salomão não foi algo que ele pediu para si mesmo. Veja, debaixo da pressão, ele decidiu pedir algo não para si, mas para o povo. Porque a sabedoria que ele pedia para si era para governar o povo de Deus. E é isso que agrada a Deus. É quando você não gira em torno de si mesmo. É quando você não busca os seus próprios interesses. É quando você não está vivendo pensando só em si mesmo. Nós já falamos tanto sobre isso. Nós não fomos criados para nós mesmos. Nós fomos criados para um propósito divino. E se fomos criados para um propósito divino, que sentido faz eu viver uma vida só pensando em mim, só pensando em meus recursos, só pensando nos meus problemas, só pensando na minha vida, só pensando no meu futuro, só pensando em coisas minhas? Salomão não pensou nisso. Ele disse: Senhor, eu estou debaixo de uma pressão. E tudo que eu queria era sabedoria. Mas não para mim, eu queria sabedoria para governar o teu povo e ser um rei tão sábio quanto meu pai foi. E a Bíblia diz que Deus se agradou disso. Isso me mostra o que Jesus também diz. Ele disse: se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas, ou seja vida longa, seja dinheiro, seja fama, todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. E é isso que nós devemos buscar. Buscar em primeiro lugar o reino, a sabedoria de Deus, a disposição do reino de Deus, a sabedoria que é chegada ao nosso coração, a disposição do reino de Deus, para que nós possamos governar, para que nós possamos dominar, para que nós possamos realmente exercer a verdadeira autoridade, beneficiando, trazendo paz e justiça sobre o povo. Então, essa foi a ideia. Então, a sabedoria de Salomão, ela foi testemunhada ao longo da história. E um dos fatos mais interessantes foi a sentença que ele deu entre duas mulheres que disputavam entre si acerca do mesmo filho. A Bíblia narra uma história interessante e isso demonstra a natureza da sabedoria de Salomão. Diz que duas mulheres chegaram diante dele com um único bebê e disseram: olha, esse bebê é meu bebê, eu acabei tendo ele alguns dias atrás. Essa minha amiga mora comigo e também teve o seu bebê 3 dias depois. Porém, na noite passada, ela rolou por cima do seu bebê e seu bebê morreu. Então ela tirou o bebê morto, colocou no meu lado e pegou o meu bebê e colocou do seu lado. Quando eu fui amamentar meu bebê, eu vi que estava morto. Mas quando eu cheguei na luz do dia que eu observei, foi que eu vi que aquele bebê não era o meu, era o dela. Então eu vim aqui para que o Senhor, rei, possa julgar entre nós. Esse bebê é meu. E a mulher disse: de jeito nenhum, esse bebê é meu. E aquela confusão. E era um caso dificílimo de se arbitrar, porque não existia testemunha. Não existia nenhuma testemunha do fato. Elas estavam sós no momento do nascimento e posteriormente também. Então Salomão disse o seguinte: já sei o que eu vou fazer, me dá esse bebê aí. Aí pegou o bebê nas mãos e disse: nós vamos fazer o seguinte, já que as duas requerem o bebê, nós vamos parti-lo no meio, e ao partir no meio, cada uma fica com uma parte. E aí uma das mulheres disse: é isso mesmo, tá certo, também concordo com você. E a outra, que era a verdadeira mãe, quando percebeu a ameaça da morte do seu filho, disse: não, de jeito nenhum, não precisa se eu matar,
pode entregar, o filho é dela. Não é meu, o filho é dela. E aí, quando ela agiu dessa maneira, Salomão pôde perceber quem era a verdadeira mãe por causa da natureza, da preservação humana. E aí entregou o filho àquela mulher que recusou a morte do bebê, mesmo que tivesse que abrir mão do seu filho. E essa história ficou narrada e conhecida, né, demonstrando a sabedoria de Salomão. Mas a sabedoria de Salomão não era apenas ouvida, mas era também vista através do seu governo. Muitos reis vinham de todos os cantos testificar da sabedoria de Salomão, e dentre eles uma história que está em 1 Reis, capítulo 10, verso 1 em diante, que é a história da rainha de Sabá. A rainha de Sabá, ela veio, né, da Etiópia para... ouviu falar da história de Salomão e veio. No versículo 3 em diante diz assim, aliás, versículo 5 diz assim, não, 4, perdão. Quando a rainha de Sabá percebeu quanto Salomão era sábio e viu o palácio que ele havia construído e a comida que era servida às suas mesas do rei, os alojamentos e a organização dos seus oficiais e servos, dos trajes esplêndidos que vestiam, os copeiros da corte e os holocaustos que Salomão oferecia no templo do Senhor, ela ficou admirada e disse, olha, nem de longe eles me contaram a verdade, você é muito mais do que aquilo que eu ouvi falar. Então essa história é bem interessante, porque eu quero te mostrar uma coisa. A sabedoria de Salomão, ela não era apenas ouvida, ela era vista. E segundo o texto aqui, em várias coisas eu quero te mostrar uma por uma. Primeiro, a sabedoria de Salomão foi vista nas suas construções, naquilo que eles construíram. Na comida posta na mesa, na organização dos seus colaboradores, nas vestimentas e nos uniformes, nos servos mais próximos e principalmente nas ofertas que ele oferecia. Em tudo isso era vista a excelência e a sabedoria de Salomão expressa claramente. E eu quero te mostrar algo aqui para a gente encerrar a nossa live agora. Se nós hoje estamos na nova aliança, temos a mente de Cristo e carregamos o espírito da sabedoria dentro de nós, isso mostra que nós carregamos a mesma sabedoria que Salomão carregava. Se nós adquirirmos o mesmo conhecimento que ele tinha, certamente saberemos expressar a mesma sabedoria que ele expressou. Mas isso deve ser mostrado continuamente. E eu pergunto, como são as construções que você tem edificado? Como é a sua casa? Sabe, às vezes eu vejo casas, irmãos, mal acabadas. E não é por falta de dinheiro. A excelência, ela é expressa por uma visão e não pelo dinheiro. Eu vejo pessoas que às vezes têm muito dinheiro, mas que não sabem estabelecer as suas próprias construções, que não inspiram outras pessoas. A comida posta na mesa, como é que você coloca a sua comida na mesa? Como é que você serve? Qual o tipo de comida que você tem servido? Como as pessoas veem isso na sua casa? A organização dos seus colaboradores na tua empresa, no teu negócio, mesmo na tua casa, dos teus servos ou servas que sejam. As vestimentas e uniformes, a forma de vestir, as roupas que são colocadas, tudo isso expressa a sabedoria, tudo isso expressa a excelência. As pessoas que estão próximas de você, que trabalham para você, como elas expressam a visão de Deus na sua vida. E, por último, como você é um ofertante diante de Deus, expressando a sua sabedoria. Todas essas coisas são postas à prova diante da sabedoria daqueles que carregam o espírito da sabedoria dentro de si mesmo. A Bíblia diz que a rainha de Sabá não apenas ouviu, mas ela viu tudo isso e declarou que estava realmente impactada com tudo que ela tinha visto da sabedoria de Salomão. A sabedoria, ela pode ser vista. Então Salomão, ele demonstrou isso em muitas coisas. Dos feitos notáveis de Salomão é a construção do grande templo de Israel, né, o primeiro templo. Mas não foi só isso. Ele estabeleceu minas de exploração de minério. Ele criou frotas marítimas. Ele explorou sal à beira do Mar Morto. Ele fez criação e exportação de cavalos. Ele aparelhou o exército de Israel com carros e cavaleiros. Ele pronunciou mais de 3.000 sentenças. Ele escreveu mais de 1.000 cânticos. Ele escreveu livros. Salomão manifestou a sabedoria de Deus. Estabeleceu o reino. Um reino próspero, promissor e unido. Então nós encerramos aqui a nossa live de hoje. E amanhã nós vamos trazer a introdução do livro de Provérbios, especificamente. Mas eu quero deixar agora o princípio praticável dessa live, né? Todos os dias a gente vai ter um princípio para você praticar durante o dia. Qual será o princípio praticável? Está lá em 1 Reis, capítulo 10, a partir do verso 1 em diante. 1 Reis 10, verso 1 em diante, que conta a história da rainha de Sabá, esse texto que acabei, esses
feitos que eu acabei de citar aqui. E eu quero que você faça o seguinte, o princípio praticável é o seguinte, olha na sua vida e faz uma análise de hoje para amanhã. Pega um caderno, um papel ou um bloco eletrônico e faz uma lista dessas coisas que nós colocamos aqui, estão descritas lá em 1 Reis, que demonstravam a sabedoria de Salomão. Se você carrega o espírito da sabedoria dentro de você, o Espírito de Deus, você é um nascido de novo, se você tem recebido o conhecimento da verdade, faça um checklist na sua vida para ver se você tem expressado essa sabedoria por meio de coisas visíveis, né? E eu quero que você pratique isso hoje. Anote todos esses princípios e faça uma análise. Veja a sua casa, como é. Se ela é uma casa que apresenta a sabedoria e a excelência, ou ela precisa de pintura, por exemplo. Porque não é dinheiro, é visão. Às vezes tem pessoas que deixam de pintar a sua casa para não comprar uma lata de tinta que custa R$100. Ou talvez uma lata de cal, que seja. Veja como é que estão as suas edificações. Se as lâmpadas estão todas no lugar, se os fios estão no lugar, sabe? Tirar as gambiarras de dentro da tua casa. Começa a expressar a natureza da sabedoria de Deus através da excelência. Para que você realmente seja um modelo e um exemplo. Veja como você expõe a sua comida na mesa. Veja as suas panelas como são expostas. Você bota comida na sua mesa em panelas ou em recipientes apropriados. Deixa eu te dizer, tem lojas de R$1,99 que vendem recipientes que são mais baratos que as panelas queimadas que muita gente coloca na mesa. Sujas, muitas vezes amassadas. Isso tudo revela a sabedoria e revela também a excelência de Deus, né? Como é que você trata as pessoas que trabalham para você? Então faz um checklist de todas essas coisas. E amanhã nós vamos testemunhar isso aqui, tá bom? Eu não sei se tem perguntas na caixinha de minhocas aí, se tem, eu não consigo enxergar aqui, mas Pedro vai tentar ver se tem alguma coisa aí. Eu também não tô conseguindo enxergar nada. Vamos lá ver se tem alguma. Tem uma perguntinha, vai lá. Sabedoria de Salomão é a mesma de Jesus, certo? Já que o Espírito Santo vinha sobre reis, profetas e sacerdotes. Só temos uma pergunta e eu acho que eu até já respondi. É exatamente isso, né? Salomão foi considerado o homem mais sábio do mundo, nem em uma aliança inferior à aliança que nós vivemos hoje. Obviamente que nós vamos falar um pouco sobre isso depois, mas existe uma diferença entre conhecimento e sabedoria. E essa diferença é que faz toda a diferença na nossa vida hoje. Porque Salomão, diferente de muitos de nós que já tem uma sabedoria natural por meio da mente de Cristo que nós habita, nós temos o Espírito da verdade em nós que nos guiará a toda a verdade. Mas muitos de nós se recusam a adquirir conhecimento. Ao contrário de Salomão, Salomão adquiriu conhecimento e Deus lhe deu sabedoria. Deus lhe deu a sabedoria. E essa sabedoria de Salomão não foi aplicada, né, em benefício próprio. Essa é uma sabedoria do mundo. Ela foi aplicada em benefício do reino. E por isso, de fato, Deus o abençoou tremendamente. Se nós nos inclinarmos a esse mesmo princípio, a esse mesmo conceito, certamente viremos aspectos de uma sabedoria tão poderosa ou até mais poderosa do que a sabedoria de Salomão. Porque nós, os cristãos, nós possuímos a mente de Cristo. Bom, fiquem na paz, um beijo no coração de vocês e até logo mais. Às 23 horas você tem um encontro marcado comigo lá no canal, no YouTube, Portal Marcelo Carvalho. Até amanhã, beijo, tchau.